Olá, meus irmãos, olá, meu povo, povo de Deus. Olá, ouvintes da Rádio Amém, 98.9 de Lucas, do Rio Verde. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O tema de hoje é o tema de um hino, Meu Altar. Nós vamos então ouvir esse hino, um hino já cantado há algum tempo atrás. E o hino já é uma mensagem. E por detrás dessa mensagem teremos outra mensagem que vai ajudar a tua vida e vai te rumar para o caminho da vitória. Vamos ouvir o hino. Eu preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é o luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Mas Jesus, com sua graça infinita e inefável, me estendeu sua mão tão amável e me trouxe de volta pra luz. Graça e paz os sejam multiplicadas. Irmãos, falando em altar, me faz lembrar de Gideão.
Gideão viveu em um tempo em que Israel se inclinava a deuses estranhos, a Baal. E, desta maneira, eles ficavam muito longe das bênçãos de Deus. Porque eu sempre tenho dito, aliás, digo porque a Bíblia diz: as bênçãos de Deus estão alienadas à obediência. Você pode até dizer que há pessoas na igreja que você sabe que elas dirigem negócios ilícitos, você sabe que elas não são fiéis, você sabe. E às vezes você não consegue prosperar como elas, tá? E você fica dizendo assim: meu Deus, eu tenho feito tudo certinho. Claro, prosperar não depende só de joelho no chão. Não depende só de você ler a Bíblia. Não depende só de você ir na igreja frequentemente. Não é só isso. Porque há vários conselhos na Bíblia do sábio Salomão que vem de Deus, que alinha o homem a ser próspero, a ser vitorioso. Tá? E só para a gente dar uma pequena pinceladinha, para você ver que eu estou dizendo de suma importância, porque lá no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja folha não cai, a qual dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então eu vou falar só de 2 itens, para você ter uma ideia, que não basta só joelho no chão, não basta só leitura da Bíblia, não basta você ir frequentemente na igreja. 2 itens só. Provérbio 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Vejam bem, às vezes você pode ser até um bom profissional. Você quer ver? O verso 28 de Provérbio 22, 29.
Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, e não perante os de baixa sorte. Quer dizer, um homem zeloso, um homem cuidadoso, caprichoso em sua obra, ele vai ter muita procura. Pessoas da grana vai chamar ele para trabalhar. Tudo bem. Você vai buscar a perfeição. E você pode ser perfeccionista. As primeiras obras, tudo bem, mas se você dá um prazo, como recentemente eu fui uma dentista e ela brava com o profissional marceneiro. Ele não deu a obra no tempo certo. E sabe onde ele estava? Ele estava na praia. E ela disse assim, mas ele me fez um compromisso. Ele me deu a certeza que eu teria meus móveis prontinhos. Então ele não honrou a sua palavra. Uma pessoa que não honra a sua palavra, ele pega um serviço aqui, pega outro ali e não vai honrando a sua palavra. E ele fica com um péssimo nome. O nome dele é sinônimo de não honrar a sua palavra. Então você vê que para a vitória, para você ser um homem assim bem-sucedido, não basta fincar uma estaca lá na igreja e você calejar o joelho. Tudo isto é ótimo, tudo isso é bom, mas a nossa palavra tem que ser honrada. O homem não vale mais do que a sua palavra. Então, Israel estava naquela condição, como muitas pessoas estão. O salário vem para a mão, desaparece. Israel plantava, os midianitas vinham e levavam tudo. Por quê? Porque era a maneira de Deus corrigi-los. Como eu estava dizendo, quando você vê uma pessoa na igreja prosperando, mesmo na igreja, prosperando mais em um negócio ilícito, mentindo, com certeza ela está dizendo para ela mesma que ela não é um filho de Deus. Sim, a razão que os midianitas vinham e o guardião de Israel deixava Deus é porque Deus tratava Israel como filho. Aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 5. E já vos esqueceste da exortação que argumentava convosco como filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que toma como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho.
Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, não sois filhos, mas bastardos. Apocalipse 3,19. Porque eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Seja zeloso e arrependa-te. Eu não quero prosperar errado. Eu quero prosperar nos moldes da Bíblia Sagrada. Porque uma escritura que eu gosto de usar, Deuteronômio 28, versículo 12, 13 e 14. E o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva no seu tempo. Abençoará as obras de suas mãos e emprestará a muita gente, mas não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estará sempre em cima e não debaixo. Quando obedeceres os mandamentos do Senhor, que hoje vos ordeno para assim o fazer. Israel clamava muito. Clamava, oh Deus, nos livra dos midianitas. Mas Deus responde. E sempre a resposta de Deus não vem do jeito que a gente quer. Normalmente as pessoas querem continuar no erro e a janela do céu aberta. Não. Tem que sair do erro. Tem que mudar a estratégia. Deus enviou um profeta lá. E o profeta pregou uma mensagem simples. A mensagem dele era: voltem para Deus. Voltem para o Deus que vos tirou da terra do Egito. E disse para vocês não temer os amorreus, os heveus, os moradores dessa terra. Agora, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Tá? Acho que é Isaías 55, versículo 11. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre o seu objetivo. E Deus, após falar através do profeta, a maioria, irmãos, vamos dizer assim, 99%, a palavra não penetrou nos corações. Mas aquela mensagem, ela veio diretamente para o coração de Gideão e perturbou a sua alma. Aquela noite, ele não dormiu. Aquela noite, ele virava para cá, virava para lá, levantava, tomava um gole d'água e ele pensou: o meu Deus é tão grande, quem sabe ele me ajuda, veja bem, a pelo menos salvar um pouco do nosso trigo, do trigo da nossa casa. Quem sabe ele me dá a vitória. Então ele sai de madrugada, cedinho,
e vai para o lagar malhar o seu trigo, suado ali, trabalhando, porque os midianitas iam chegar. E chegava com avidez, chegava com ímpeto, chegava e arrasava com tudo. Então ele pensou, pelo menos eu salvo o da minha casa. Ah, se todos pensassem, pelo menos eu salvo o da minha casa. E trabalhando ali, o anjo do Senhor, vocês sabem que ali foi o próprio Deus de uma teofania. O anjo do Senhor disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão se desperta daquilo e diz assim, mas o Senhor me chamando de varão valoroso? O que faremos das maravilhas que os nossos pais contaram quando saíram do Egito? E o Senhor nos entrega na mão dos midianitas. Agora, há de se considerar que Deus não estava falando mais para Israel. Para Israel, Deus falou através daquele profeta. Eles não escutaram. E Deus viu em Gideão. Deus viu que ele não estava se dando por vencido. Deus viu que ele não estava entregue. Deus viu que ele queria fazer pelo menos alguma coisa. E Deus viu que a sua palavra deu resultado, sempre dá. Despertou um homem sem condição, mas com desejo no seu coração. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso dar de bandeja. Eu não posso, de jeito nenhum. Eu vou lutar. Aleluia. Eu tenho que lutar. E Gideão saiu para lutar. Aí, Deus fala para ele, vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Gideão então diz, meu Senhor, a minha família é a menor em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Agora, essa condição é a condição ideal para Deus operar. Porque se ele fosse o maior da casa dele, se a família dele fosse a mais rica em Manassés, então Deus estaria escolhendo um homem capaz, um homem que tinha pelo menos força. Mas Deus não escolhe desta maneira. E isso sempre me alegrou. E deve te alegrar também. Me alegrou porque eu não tenho condição. Nunca tive condição. Mas sempre Deus me deu a vitória. Sempre. Sem condição. Porque se eu tenho condição, eu vou misturar as minhas ideias com aquilo que Deus me dá. E Deus não quer a nossa ideia misturada com a dele, porque nós somos falhos. A ideia de Deus é sempre perfeita. Aleluia. Tiago disse, toda
todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1. Então, quando ele diz, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre, quer dizer, nós não temos nenhuma condição, e eu muito menos. Aí Deus disse, sim, vai nessa tua força, eu serei contigo, aleluia, glória a Deus. Foi assim que Deus chamou Moisés. Ouça a mensagem, perfeita força por perfeita debilidade. Veja, Moisés, ele começa aqui, no 166, nos ensinando. Em qualquer tempo que você for derrotado, e se der conta que está derrotado, então volte e se humilhe. Ponha-se fraco, descubra que é humano, e não há nada que sua intelectualidade possa fazer. A fraqueza humana, então ele usa a si mesmo. Você simplesmente se torna um instrumento. Certamente você deve sair do caminho. Moisés foi forçado a sair do caminho. Ele tinha muita capacidade. Ele era treinado no Egito para ser um futuro faraó ou alguém importante lá. Moisés, ele aprendeu muito bem a fraqueza humana. Ele aprendeu muito bem. Até quando Deus o chamou, ele tinha 7 fraquezas, as quais poderia empregar como argumento contra o chamado de Deus. Já estudou você na primeira parte de Êxodos? As 7 fraquezas? Eu as tenho anotado aqui. Eu quero que vocês a ouçam. A primeira fraqueza que ele teve foi a falta de uma mensagem. A segunda fraqueza que ele teve foi a falta de autoridade. A terceira fraqueza que ele teve foi a falta de eloquência. A quarta foi a adaptação. A quinta foi o sucesso. A sexta foi a aceitação. E a sétima, ele não tinha nenhum exército com ele, marchando ao lado dele. Claro, ele tinha um exército invisível. Então, ele não podia ir. Ele não podia. Agora compare suas fraquezas com a dele e veja se você pode subir com aquilo. Veja se você pode tornar tão fraco quanto ele. Ele diz, Senhor, eu não sou bom, eu não posso falar, eu matei um egípcio, eu não posso voltar, tudo, eles não vão me receber, não tenho nenhuma mensagem, não posso falar, sou lento de discurso. E vem como ele estava, ele era nada. Irmão, ele havia sido curado. Sim, Senhor. Então Deus poderia usá-lo depois que ele foi curado. Nós precisamos ser curados da nossa altivez, do nosso orgulho, da nossa capacidade própria, porque isso Deus não quer misturado com as coisas dele. Deus quer nós se tornando apenas um instrumento em tuas mãos. O martelo não sai do lugar se o profissional não pegá-lo. A colher lá de fazer a obra não sai do lugar
se o pedreiro não pegá-la. O machado não sai do lugar se o lenhador não pegá-lo. O bisturi não sai do lugar se o cirurgião não pegá-lo. Então assim tem que ser conosco, aleluia, e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é comigo. Então se o Senhor for na minha frente, eu irei. E quando você diz para ele ir na sua frente e você irá, Deus vai na frente. Isaías 45, 12, ele vai na nossa frente, glória a Deus, endireitando os caminhos tortos, quebrando portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. Agora, outro detalhe, você tem que tentar fazer alguma coisa. Aleluia. E você tem que sair da frente. E saindo da frente é obedecer a palavra do jeito que ela é. Agora, não adiantava Gideão ir. Como eu disse, não adianta só pôr o joelho no chão. Não adianta ler a Bíblia de capa a capa. Não adianta só ser um dizimista. A gente tem que ajustar a nossa vida de acordo com a palavra. E Deus dá uma lição para nós aqui tremenda. Antes de Gideão ir à batalha, Deus diz para ele: primeiro, você tem que edificar o altar. Você tem que edificar um altar. Você pega o boi de 7 anos, o segundo boi do seu pai, e derruba o altar de Baal que está na casa de teu pai. Você está entendendo? Você vai derrubar o altar, você vai cortar o bosque em torno dele. Estava antigo já esse altar, hein? Esse altar de Baal já estava ali há algum tempo. Cresceu até bosque em torno dele. Cadê o altar de Jeová? Cadê o altar de Deus? A coisa está crônica. Que jeito que você quer prosperar? Que jeito que você quer vencer? A coisa está crônica. O carnegão tem que sair, tem que ser espremido. Você corta o bosque que está ao redor dele, pega a lenha, mata o boi de 7 anos, oferece um sacrifício a mim e monta um novo altar no cume desse lugar, em um lugar conveniente, e coloca esse boi, o segundo boi de 7 anos, nesse novo altar. Aleluia! Mude a vida, mude completamente a vida, dá uma virada, mude a adoração, mude o que você vê, mude o que você ouve, mude as pessoas com quem você se associe, tenha uma limpeza de altar, reedifica o teu altar. Deus quer nos abençoar, Deus quer te abençoar. Se o teu altar já está levantado, então tire a poeira dele. Então, se Gideão não fizesse isso, ele não teria vitória. Deus ia procurar outro.
mas Deus procurou o homem certo. Glória a Deus, fraco, débil, sem condição. A ideia dele não misturava com a de Deus. Então não misture suas ideias com a de Deus. Nós não sabemos nada. O profeta diz na mensagem como poderei vencer. Vencer significa, aleluia, sair da frente. Saia da frente. Glória a Deus. Se entregue totalmente a Deus, sem reserva. Aleluia. Tire sua opinião de cena e coloque a opinião de Deus 100%. Não misture com as tuas ideias. Ovelha não tem ideia. A ideia é do pastor dela. Aleluia. Claro, eu estou dizendo por um outro ângulo, tá? Por um outro ângulo. Mas quando o pastor é genuíno, né? Correto? E a gente sabe, porque é só trazer ele para esta palavra. A gente sabe que o povo gosta de pastores mole para poder facilitar suas vidas. Mas aí está o recado de Deus. Vamos limpar o nosso altar. Se ele está quebrado, ou se não tem mais altar, é um outro altar que está dentro da nossa casa. Altar de Baal, altar da pornografia, altar da novelinha, altar dos filmes hediondos, altar da fofoca. Sim, altar, aquela família que falava mal mesmo do servo de Deus. O assunto é pastor, o assunto é homem de Deus, e caçoa daqui, caçoa dali. Quando a ursa veio, comeu 42 daqueles meninos, porque os pais criticavam o servo de Deus. Que tipo de altar nós temos na nossa casa? Não é bom, nesta programação, fazermos uma faxina, uma limpeza, reedificar um novo altar? Porque Deus quer mandar fogo. Deus quer operar, Deus quer te abençoar. Então vamos na oração da fé, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui a irmã Laiane. Peço oração por meu esposo e seus amados irmãos estão neste momento na roça plantando. Deus ajude a cada um neste trabalho. A irmã Lloyd Medrado, peço oração por uma porta de emprego. A irmã Lúcia, peço oração em meu favor, não ando muito bem, mas creio nas orações dos santos de Deus. Também continuo pedindo oração para os irmãos internados, enfermos em suas casas, porque sei que já estão curados pelas mãos santas do Senhor Jesus Cristo. A irmã Sara de Andrade, peço oração em favor do meu filho Daniel, que ele tenha um ano letivo abençoado. Também peço por minha família. A irmã Sandra, peço oração pelas minhas decisões, por uma funcionária, Juliana Miranda, e para que Deus me dê direção. Noêmia Gomes, peço oração em meu favor devido a enfermidades. Vamos para o nosso caderno de oração. Glória a Deus.
Vamos orar. Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza Cordeiro, Heredinéia Cordeiro Costa, Marcelo Souza de Araújo, Gesino, Sandra Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Dominique Vilas Boas, Santos Rabelo de Carvalho, Maria Helena de Carvalho, Glaucene Nunes e família, Lívia Cavalcante, Eliezer Davi Eduardo Reis, Margarida Cavalcante, João Alberto Cardoso da Silva, Orlando Cardoso da Silva, Ana Terezinha Miranda da Silva, Ana Amélia Silva, Maria Aparecida Santana dos Santos, Gilda Caetano da Silva, Jaqueline Carneiro da Silva, João Victor Carneiro da Silva, Victor Suzuki, Juliano Rota Massari, Roseli Carquejeiro, Otávio e Josefa Filhos e José Carlos Morinelli, Sandra Andrade Daniel Filho, Wesley Araújo Gonçalves, Letícia Pereira Gonçalves, Rafaela Araújo Gonçalves, Manuele Araújo Gonçalves. Nós vamos orar. Amado Deus e Todo-Poderoso Pai, nós temos aprendido com o nosso profeta. Tem que tirar a causa para cessar o efeito. E o Senhor tem nos dado esta mensagem nesta manhã. E nós propomos, Pai, tirar a causa, tirar o direito do inimigo de se manter dentro do nosso lar, o direito do inimigo de manter-se com uma enfermidade, o direito do inimigo de nos manter atrasados, de nos manter cativos, de nos manter andando para trás. Senhor, estamos dispostos a tirar pelo menos a poeira do nosso altar ou reedificá-lo, destruindo o altar estranho, o sinal verde para o diabo. Deus Pai, eu coloco na tua presença este povo, esses irmãos espalhados pelo mundo. Senhor, abençoa-os em nome de Jesus Cristo, destruindo as enfermidades, destruindo o mal, aleluia, dando uma virada em suas vidas, porque eles estão dispostos a mudar, e aqueles que estão certos contigo, dê força para eles, porque o Senhor vela por sua palavra. Às vezes demora um pouquinho, mas o Senhor não falha, atrasa para nós, mas o Senhor nunca atrasou. Senhor, dá-lhe resignação, dai a eles força para esperar com paciência, porque antes da luta acabar com eles, o Senhor acaba com essa luta. Sim, dê paciência para essa mãe esperar no Senhor, conforme o salmista: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos e pela autoridade divina eu repreendo os males, as doenças, eu repreendo a Satanás, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Que nos dá a vitória pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos a irmã Edilaine Machado, peço oração pela minha casa e pelos doentes e fracos na fé. Eu levanto, irmã, minha mão.
diante do trono da majestade celestial do nosso Deus poderoso, para abençoar tua vida, a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós tivemos 55 conexões, uma média de 67 irmãos. A irmã Elisalma, irmão Dário, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Glauciene Nunes, em Uberlândia, Minas Gerais, irmão Alfredo em Tupã, irmão Nelson Macaldo em Manduri, irmã Janete Jarenco em Placas, no Pará, Leonel e Laiane Santa Teresa do Tauá, no Ceará, Lúcia e família São José dos Campos, Leonilda Barros, Água de Santa Bárbara, João e a Marcilene Queiroz, Lloyd Medrado Rubiácia, Valdivo Getulina, José Maria Natanael Limeira, Nair Alves Adamantina, Wenis Ribeiro Palmas Tocantins, Ermelinda, Eni Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Adão e Maria Inúbia Paulista, Aldair e Leila Três Lagoas, Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Eunilza Araçatuba, Pedra Silva Itaí, José Luiz Tupã, Sara de Andrade Guzolândia, Marcos Ribeirão Preto, Maria do Carmo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Miriam Araújo Tupã, Irene Família Tupã, Sara Rafaela Curupira, Pernambuco, Aracaju, Sergipe, a irmã Sandra, depois Sara. Samuel Camargo no Óleo, podia ser outra, né? Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Sandro e Raabe. Sandro e Raabe. Maria Clarice Queimados, Rio de Janeiro. E Araraquara, Noêmia Gomes, Limeira, Cícero e Madalena, Lins, Walter e Luciane. Minas Gerais, Edilaine Machado. Keila, Jaraguá, Goiás. E Celso Barbosa, Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Meus preciosos irmãos e irmãs, que o Senhor continue abençoando, dando um ótimo dia para vocês, cheio de bênção e vitória. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom, shalom. Paz.